Senhor presidente, colegas parlamentares, temos aqui uma moção que aí representaria, mais uma vez, a opinião coletiva da Casa e não individual, e volto a dizer, por isso, o quórum exigido para aprovação de uma moção é de 4/5 e é elevado, porque ele representaria não a proposição individual de cada parlamentar, ele representaria aquilo que a Casa pensa sobre determinado ponto, projeto, entidade ou ação social. E muito se discutiu sobre esse projeto 1904, e para mim ele é peculiar, porque é a data do meu aniversário, é a data do meu nascimento, e um projeto que está discutindo exatamente o direito à vida. Se discute se com 22 semanas, deputado Antônio Vaz, fetos que são viáveis, fetos que cientificamente, e aí não ideologicamente, religiosamente, se tem vida ou não, devem ter uma proteção legal, porque se for contrário, a vontade deles é que haja o procedimento de assistolia fetal, que consiste em pegar uma injeção de cloreto de potássio, injetar no coração do feto, para que ele possa nascer morto. Os médicos não querem mais fazer esse procedimento, porque se fosse contrário, deputado Coronel Davi, eles teriam que deixar nascer vivo e não dar socorro, esperar parar de respirar ou estrangular mesmo o feto para que fosse cumprido aquela vontade. Mas assim, a discussão maior que se tem, e eu quero pôr um ponto final nessa discussão, é se o direito à vida ele vem desde a concepção ou não, ou com quantas semanas. E eu quero dizer que essa proposição da deputada, ela se torna ilegal na medida que existe uma lei federal, deputado Antônio Vaz, que protege os direitos do nascituro desde a concepção. Não há necessidade sequer desse projeto. Basta que as autoridades judiciais deem cumprimento à norma. O Código Civil ele estabelece, inclusive, presidente, os direitos do nascituro. Porque o Código Civil, quando foi feito e reeditado, colocou com nascimento com vida. E não ficou claro com quantas semanas, porque naquela época não existia a probabilidade de ter um feto com vida com 22, 23, 24. Isso foi com evolução científica. Mas existe uma lei, e eu quero pedir vênia aqui ao deputado Antônio Vaz para fazer a leitura dela no seu artigo 4º. Deputado Coronel Davi, toda pessoa tem o direito que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, que é o que faz o PL 1904. E, em geral, preste atenção, todos os parlamentares aqui, desde o momento da concepção, conclui, ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, que é o que faz quando a gente permite esse procedimento de assistolia fetal. Ora, deputado Coronel Davi, que lei é essa? Sabe que lei é essa? Isso é o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção dos Direitos Interamericanos, do qual o Brasil é signatário, em 1992, internalizou na sua legislação, através da assinatura do decreto, pode pegar e pode conferir, deputado Lídio Lopes, decreto 678 de 1992, e o que eu cito é o artigo 4º, ou seja, há uma proteção legal e uma determinação de que os parlamentares, que os legisladores atuem de maneira favorável à vida desde a concepção. E para ser mais claro, a assinatura de um decreto parlamentar e de um tratado internacional
por intermédio de decreto legislativo, a internalização dele, a sua norma jurídica do país, é de um quórum semelhante à aprovação dessa moção que pretende a deputada do PT. Ou seja, o Congresso Nacional, para ratificar esse Congresso, internalizar, é de aprovação de um quórum de 3/5, salvo engano, deputado Antônio Vaz. E hoje, a divergência que existe entre a internalização de um tratado de lei internalizado ao país é se possui força supralegal. O que seria isso? Se esse artigo 4º que protege o feto desde a concepção, se ele tem proteção acima da lei geral, que é a que nós fazemos aqui na nossa casa, se ele tem força supralegal ou se ele tem força de emenda constitucional, força constitucional sobre qualquer outra norma. E o que hoje a doutrina, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até que mude, mas a definição atual é que aqueles decretos internalizados antes da emenda 45 de 2004 possuem força de lei supralegal, que infelizmente no caso desse decreto não tem ainda uma força maior. Veja que tem uma força maior do que a própria legislação ordinária. Mas como foi em 92, adquire essa força. Se do contrário fosse, se essa Convenção Interamericana de Direito fosse após o ano 2004, a força seria maior ainda, a força seria suprema, porque não há norma maior do que a nossa Magna Carta. Mas, seja como for, no Código Penal, no Código Civil, a proteção ao feto, ela é desde a concepção, o que torna todos esses movimentos, todas essas reivindicações, além de criminosas, egoístas, absurdas, por exigir a morte após a existência da vida comprovada, é que hoje é um ato, ainda que na tentativa de emprestar o escudo coletivo da Assembleia, de conteúdo ilegal por violar a Constituição, a Convenção Interamericana de Direitos e uma norma que está no Brasil equiparada à legislação federal acima das leis ordinárias constitucionais. Então, é com esses argumentos, além daqueles que já expus aqui, deputado Lídio Lopes, deputado Antônio Vaz, que peço que vossas excelências votem contrários à moção da deputada do PT por não versar respeito à legislação federal e não respeitar o princípio maior que nós temos. E só estamos aqui porque alguém respeitou ele. Direito à vida. Obrigado.